Amém? Amém. Irmãos, vou pedir para vocês abrirem lá em Lucas 10. Lucas 10, a partir do primeiro versículo. Lucas 10, a partir do versículo 1, e nós vamos ler então até o versículo 11. Lucas 10, 1 até o versículo 11. Aleluia. Todos acharam? E vai dizer assim então: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele e a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsas, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Até aí, meus irmãos. Jesus, obrigado pela tua palavra, e eu te peço, Pai, que o Senhor venha estar falando com a gente. Precisamos, ó Pai, de verdade ouvir a tua voz. Nós precisamos, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, venha falar com a gente, haja um mover do Senhor, abrindo mente, abrindo coração, que a tua palavra venha trazer vida, que a gente venha entendê-la de fato. E eu te peço, Pai, que assim venha acontecer, em nome de Jesus. Amém? Vou fazer uma pergunta para você. Você ama a sua igreja? Você ama a igreja? Já parou para pensar nisso? Você ama a igreja? Você faz parte de uma igreja? Você ama a igreja? Se eu e você não tiver uma visão da igreja correta, como sua família, será uma questão de tempo até você acabar deixando ela. Isto é, se eu e você a gente vem até aqui somente, sem compromisso. Eu venho, quando der eu apareço. E não criarmos laços aqui dentro, é uma questão de tempo para nós deixarmos de vir. Devemos lembrar então, a igreja não é apenas mais um lugar para você frequentar, mas uma família para você pertencer, para você fazer parte. Não é somente mais um dia da sua agenda, né, semanal, da qual agora no domingo de manhã você vem e faz parte. Aí quando termina, né, rapidamente você vai embora. Não, aqui é um lugar para você pertencer. Aqui é um lugar da qual você deve ter a aspiração de estar. Você que não tem filho, está apresentando o teu filho aqui. Eu lembro quando eu estava chegando na igreja da qual eu casei.
Eu falei exatamente isso para o pastor. Nós estamos chegando aqui e a gente quer apresentar os nossos filhos. A ideia era o quê? Estou chegando para ficar. Não estou aqui somente de passagem. Lá em Efésios 2:19 vai dizer assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu e você somos membros da família de Deus. Você sabia disso? Que Deus é teu pai e você faz parte da família dele. Você sabia também que essa pessoa que está do teu lado, essa pessoa que faz parte aqui da igreja, ela também faz parte da família de Deus? E quando nós temos essa visão, então muda a forma de nós olharmos cada um que aqui está. Faz parte da tua família. Faz parte da tua família. Hoje a gente vai finalizar então a série de mensagens de volta ao primeiro amor. Falamos então da importância de nós estarmos resgatando o amor de Deus, de nós estarmos apaixonando novamente pela palavra de Deus. E hoje a gente vai estar então falando sobre a importância de nós estarmos resgatando a paixão, o amor pela igreja do Senhor, pela noiva de Cristo, da qual eu e você fazemos parte. Em Apocalipse 2, Jesus então adverte a igreja de Éfeso, dizendo: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Falando isso para uma igreja. Às vezes, irmãos, a gente vem e a gente vai ocupando a nossa agenda com tantas coisas, e às vezes a gente não percebe que a gente deixou de amar o Senhor. A gente só está cumprindo mais um ritual. A gente se tornou uma pessoa somente religiosa e a gente perdeu o amor. Hoje é a oportunidade de nós estarmos resgatando. Resgatar, irmãos, a paixão pela igreja, para as pessoas que fazem parte, é extremamente importante. Resgatarmos a ideia da palavra igreja é extremamente importante. A palavra igreja, ela foi maltratada nas últimas décadas, e por isso a gente, de alguma forma, presta atenção, o pessoal tem substituído, virou tudo, mas o pessoal está evitando colocar o nome igreja. Colocamos até em inglês agora, vocês já devem ter percebido, que as pessoas mais chiques colocam church, é assim que pronuncia. Eu não coloco porque eu não sei pronunciar direito, não é verdade? Mas o pessoal está colocando. Alguma coisa contra? Não, irmãos, mas nós estamos no Brasil e temos que resgatar o que é a palavra igreja. Fazemos parte da igreja do Senhor. Temos que resgatar então carinho pela pessoa que está do lado. Temos que resgatar, faz parte da tua família, e há um motivo de você estar aqui com ela, inclusive. Temos que nos conhecer, e nós vamos então hoje estarmos renovando essa paixão, a nossa missão como igreja de Deus. Sabia que a igreja tem uma missão? E você fazendo parte da igreja, você também tem uma missão. A missão não é do CNPJ da igreja, não é da estrutura das paredes. A missão é minha e sua. Nós temos uma missão como igreja, e nisso nos traz então uma responsabilidade em pensar: estamos cumprindo a nossa missão? É só nós olharmos então para a nossa cidade e pensarmos: estamos cumprindo a nossa missão como igreja, ou a nossa cidade está se corrompendo? A questão é exatamente essa. Nós temos uma missão como igreja. Devemos nos lembrar que somos então discípulos de Jesus. Você é discípulo de Jesus. Discípulos é alguém que faz a mesma coisa, copia o seu mestre. E a nossa missão é exatamente copiarmos Jesus. Somos chamados então para um viver missional, a viver uma vida profética e viver o sacerdócio universal. Nós vamos ver cada um desses pontos hoje. Amém? Primeiro ponto então, eu e você devemos ter um viver missional. A palavra missional vem exatamente dessa questão de missão, e também sermos uma igreja missional, isto é, uma igreja que cumpre a sua missão. Essa palavra missional, no decorrer agora do ano, vocês vão ouvir muito eu comentar essa questão de missional, de sermos uma igreja que cumpre a sua missão. Os irmãos sabem que um pouquinho mais, algumas semanas aqui para frente, a gente vai estar, se assim Deus permitir, lá na Vila Alzira, lá na Rua Carijós. Nós temos uma missão ali, irmãos. E eu quero que cada um de vocês já estejam orando por aquele local. Você já gastou alguns minutos orando sobre esse desafio que nós vamos ter? Estava conversando até com o irmão Alex. Irmãos, aqui no Espaço Palácio, que nos recepciona aqui há praticamente um ano já, e muito bem inclusive. Irmãos, aqui
A missão, ela tinha algumas limitações aqui. Lá não. Lá nós vamos ter mais uma questão, uma certa comodidade que o espaço Palácio nos proporcionou. Que eu venho de domingo, eu participo, eu entrego o meu culto, e durante a semana, né, eu estou tranquilo. Gostaria muito de desafiar você a estar muito disposto a cumprir a missão do Senhor, aonde o Senhor está preparando ali o nosso novo local. Nós temos uma missão, como igreja temos uma missão então a cumprir. Todos nós, como os discípulos de Jesus, temos uma missão a ser cumprida, temos uma missão, portanto temos que desenvolver uma visão voltada para fora. É legal aqui, mas aqui é o lugar, irmãos, onde nós aprendemos, onde depois que nós aprendemos, nós temos que levar então aquilo que aprendemos aqui para fora. Eu sou de uma geração que parece que realmente a gente, a cada momento da nossa vida, parece que a gente incorporava uma nova missão naquele dia, né? Se eu estou na igreja, eu estou cumprindo agora o meu papel de crente. Quando eu estava na escola, eu cumpria meu papel de estudante. Quando eu estava no trabalho, eu cumpria meu papel de profissional. Mas na verdade, irmãos, essas coisas estão tudo ligadas. Você é crente na tua escola, você é crente no seu trabalho, você é crente lá na sua família, eu e você. Então não tem essa separação. Agora eu estou na igreja, agora eu não estou na igreja. Estou na igreja, eu sou uma pessoa super legal. Em casa é aquela pessoa, Deus me livre, né? Não, irmãos. Aqui nós temos que ser, na verdade, pessoas transparentes, mas transformadas pelo poder de Deus. E aqui é o lugar onde nós aprendemos e vamos ter a oportunidade de nos desenvolvermos. Se temos uma missão, então você vai entender muito bem qual é a sua missão, e você também vai ter uma oportunidade aqui dentro, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de desenvolver isso então. Porque senão eu vou ficar aqui falando, irmãos, você deve fazer assim assado, mas na prática você fala, olha, eu não sei como fazer. Eu sei que tem que fazer, mas eu não sei como. Parece aquele aluno na frente da prova. Já aconteceu isso com vocês, adolescentes? Na frente da prova, você sabe que tem que resolver a questão, você só não sabe resolver, na verdade. E você fica ali, Deus, como é isso aqui mesmo? Momentos terríveis, né? Mas é exatamente isso, para a gente não ficar nessa. Sabemos que temos que fazer, mas não sabemos o que. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Visão, irmãos, voltada para fora. Visão voltada para fora. Eu vou até comentar, permita, meu irmão Wagner, eu vou comentar algo que o Wagner gravou no vídeo, achei muito legal. Carinha do irmão Wagner. Ele falou assim no vídeo que ele gravou do Novo Espaço: aqui está a praça, onde virão as mães que vão se converter. Visão voltada para fora. Ali tem uma praça de fato, atrás da igreja tem uma praça, uma pracinha. E o Wagner já profetizando, as mamães vão vir aqui, vão encontrar com as nossas mamães aqui também, e esse contato vai ser abençoador. Esta é a visão. Formar então uma cosmovisão, irmãos, global. Olha o que vai dizer no versículo 1, dá uma olhadinha. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde estava prestes a ir. Olha que interessante esse detalhe de Lucas, coloca para nós no texto. Jesus, antes de chegar nessas cidades, enviou esse pessoal. Eles foram em 2, foram lá primeiro, e eles foram. Irmãos, então aqui para nós, uma questão de uma cosmovisão global, eu e você então, somos desafiados ao que então, irmãos? A gente ter essa visão que vai além dos muros da nossa própria igreja. Entender melhor que nós temos uma missão a ser cumprida na nossa cidade. Temos uma missão a ser cumprida aonde quer que a gente vá. Mas eu gostaria muito que você se apaixonasse pela sua cidade chamada Santo André, pelo ABC da qual nós fazemos parte, e também pelo bairro da qual nós vamos estar sendo inseridos. Tem que ter essa paixão, irmãos, pelo lugar onde o Senhor está nos mandando. Todas as cidades, lugares onde o Senhor está prestes a ir. Já parou para pensar que nós não chegamos ainda nesse novo local, mas o Senhor já está lá. Nós não chegamos, mas o Senhor já tem planos. Nós ainda não visitamos a família A, B ou C que mora ali na esquina,
mas o Senhor já chegou. E vocês vão ver, irmãos, como isso é sensacional. Como isso é sensacional. Agora contando também para vocês algo que faz parte da nossa história aqui, nesse local. Nós não conhecíamos até então esse local, mas a minha irmã poeta, que está sentada ali atrás, ela já estava orando: Senhor, irmã Marici, Senhor, meu filho tem que ter um contato maior com a sua palavra. O Rodrigão, ele não estava indo até a igreja, mas a igreja veio até ele. Olha que bênção. Havia uma mãe orando. O que eu quero dizer, irmãos, nós não sabíamos, mas já havia uma mãe orando. Ali naquele barco nós vamos encontrar muita mãe lá, está orando também. Senhor, nós precisamos de uma igreja nesse local. Senhor, minha família tem que se converter. Ou pessoas falando: Deus, eu não sei o que eu faço. E você vai ser essa pessoa usada por Deus. Mas para isso, comece a se enxergar como esse canal de bênção, porque Deus vai usar a sua vida. Formar então essa cosmovisão global. Deus está agindo e eu quero ser esse coadjudante de Deus. Deus está agindo, irmãos. Deus age todos os dias, em todos os lugares. Muda a forma como você vê o seu dia. Quando você acorda, faça uma parceria com o Espírito Santo. Deus, obrigado por esse dia. O que o Senhor tem para mim nesse dia? Por quem eu devo orar? Por quem eu devo falar? Comece a orar, e eu sei que vai surgir as oportunidades. Agir com uma visão então contextualizada. Vão, eu estou enviando vocês como cordeiros entre os lobos. Irmãos, cordeiro perto de lobo, como os irmãos sabem, essa combinação é lobo se alimentando de cordeiro. E Deus falando assim: eu estou mandando vocês. Então nós temos que entender o que há uma guerra aqui espiritual. Por isso, irmãos, ao chegar naquele novo local e desejar, é oração. O que nós precisamos lá permearmos aquelas paredes de oração. Orar. E eu vou convidar muito vocês. Inclusive já quero aproveitar e chamar vocês. Sabem que eu tenho postado a questão: olha, hoje é reunião de oração. Venham, irmãos, participem. Ficando em casa não é fortalecido. Agora, quando a gente sai de casa e fala: poxa, eu vou na reunião de oração, Deus visita, irmãos. É uma bênção. Eu sei que todo mundo aqui chega cansado. Eu sei que tem uma agenda às vezes, cada um aqui. Mas, irmãos, momentos que nós separamos para ficar orando são momentos que nos abençoam e são sementes que você está lançando sobre a tua vida, e você vai colher ali na frente. Mas como você vai colher se você não lança oração sobre a tua vida? Ore. Orem. Vocês sabem que eu tenho colocado no grupo oração por esse, aquele e aquele outro irmão. Pessoas da nossa igreja ou pessoas que irmãos da igreja têm indicado nomes, né? Olha, orem por esse motivo, orem por aquele outro. Irmãos, invista tempo em oração. Invista tempo em oração. Orem, mas orem mesmo. Porque assim como diz lá em Tiago, há cura no nosso meio, há mover dos céus no nosso meio. Mas para isso nós temos que entender, ter essa visão. Porque senão, irmãos, não tiver cobertura de oração um pelo outro, irmãos, sempre a gente vai ver pessoas caindo, pessoas sendo devoradas pelo inimigo. Isso não pode acontecer, concordam? Precisamos orar um pelo outro. Para isso, então, precisamos resgatar a visão da igreja, no sentido de que eu estou no lugar onde eu posso pedir a minha oração e eu me sinto confortável com isso. E não ficar: e se eu pedir uma oração, como as pessoas vão me ver? Essa minha dificuldade, esse meu problema. E não pense que as pessoas pensam nisso, porque elas pensam. Tem que sentir-se confortável. Ser um lugar, irmãos, acolhedor. Porque todos nós estamos sujeitos a passar com tanta situação na vida. E nós temos que ter essa visão mais de acolher. Irmão, sim, eu vou estar orando. Não estou aqui para julgar, estou aqui para orar com você. Não estou aqui para dar uma lição de moral, estou aqui para orar com você. E nós temos que estar abertos para isso. Tem uma questão, irmãos, eu cresci assim e quero que vocês assim desenvolvam também. Eu ia muito com a minha mãe em igreja pentecostal. Eu não ia embora sem aquela irmãzinha da oração do coque orar por mim. Como assim eu vou embora? Não, mas eu quero que aquela senhora ore por mim. Eu via aquela mulher orar, mas via todo mundo sendo curado. Eu pensava o quê? Essa moça tem que orar por mim. Eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dela e Deus vai dar no mínimo um oi para mim. Alguma coisa vai acontecer. Temos que ter isso mais, irmãos. Você não pode entrar aqui com dor, qual seja a dor, e ir embora com a mesma dor sem receber uma oração. Vamos orar. Nós vamos ter várias ações nesse sentido em breve, mas desde já, uma visão.
uma visão. O inimigo está destruindo. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então não subestime isso. Esteja realmente na presença de Deus. Muitas vezes, entenda o que eu vou dizer, irmãos. O casamento está ruim, a situação está complicada. Muitas vezes, ação literalmente do inimigo dentro da tua casa. Como você vence isso então? Orando, irmãos. Orando, jejuando, se comprometendo com Deus. Acorda mais cedo, vai para a madrugada. Terei bom prazer em orar com você. Mas tem uma questão: quando você ora, é diferente. Porque é você orando. É você, mãe, orando pelo teu filho. É você, marido, orando pela tua esposa. É você, esposa, orando pela tua família. É diferente. Então, em nome de Jesus, tenha essa visão. Olha, eu estou aqui no mundo, vai ter perseguições, vai ter dificuldades, mas o Senhor está comigo. E há uma promessa. Jesus fala: no mundo teria aflições, mas eu venci o mundo. Jesus está falando o quê? A dor pode ser tremenda, mas você vai vencer também em nome de Jesus. Há tempos de dificuldade, mas há tempos também de viver vitórias do Senhor. Nessa minha jornada de décadas com Deus, te garanto que a tua vitória também vai chegar em nome de Jesus. Precisamos então anunciar. Sabe uma questão também de uma visão de uma igreja contextualizada? O mundo lá fora tem que conhecer o amor de Deus. Irmãos, o mundo lá fora, muitas vezes, eles têm uma visão errada do que é a igreja. Eles acham que é um lugar não pode fazer nada. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Está na hora de nós também pregarmos aquilo que o Senhor trouxe para eles. Como é bom estar aqui, como é bom experimentar o amor de Deus, e você vai ser usado por Deus nisso em nome de Jesus. Ter então uma questão de senso de urgência. Olha, ele vai dizer no versículo 4: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, não saúde ninguém pelo caminho. Jesus está falando: meu vão, vocês têm uma missão. Estou falando para você na cidade A, você na cidade B, na cidade C, e assim foi. Por que, irmãos, não saudar? Eu não sei vocês, mas lá no meu trabalho, às vezes, lá no meu trabalho tem 2 andares. Às vezes eu trabalho no térreo, às vezes eu tenho que ir no primeiro andar. Já aconteceu com você ir no lugar e um monte de gente te abordar, e você chega no lugar e não se lembra mais do que você foi fazer lá? De vez em quando isso acontece comigo. Eu saio com uma missão, eu vou lá fazer tal coisa. Mas, irmãos, como às vezes tem gente que nos aborda no meio do caminho, é impressionante isso. Às vezes um fala lá: olha, vem cá, olha, vem isso, depois que você descer, leve isso para mim. Aí vem aquela moça bacana, copeira, fala: preparei um cafezinho, você tem que tomar agora. Irmão, você não vai dizer não para o café, né? Eu acho que vou. Aí daqui a pouco você está lá em cima, eu fico me perguntando: o que eu vim fazer aqui mesmo, Deus? Perdi o foco total. Na vida, às vezes, irmãos, ocorre assim com a gente. Por isso Jesus está falando. Está falando o quê? Eu e você vai ter um monte de coisa que vai tentar tirar a gente do foco. Você sai daqui falando: olha, eu tenho esse foco, quero ver minha família sendo convertida, eu quero ver meu casamento sendo restaurado, olha, Deus é bom, vou ver a promessa do Senhor. Está no foco. Aí de repente, no decorrer da semana, ocorre o quê? Aí vem, você se comprometeu com Deus. O pastor falou que eu tenho que orar. Então, Deus, eu vou acordar todo dia às 5 horas da manhã, 3h30, e eu vou orar. Mas eis que acontece o que? A tua agenda. Aí bate o reloginho, 5 horas da manhã. Você olha para o relógio e fala o quê? Mas eu estou com sono agora. Irmão, confessamos pecado. Todo mundo já passou por isso já? Eu estou com sono agora. Eu estou cansado, né? Deus, eu tinha marcado aquela reunião de oração, eu ia, Senhor, mas o meu parente agora me convidou para uma pizza. Fica para a próxima vez, Senhor. Irmãos, às vezes é assim. Por isso Jesus está falando: não perca o foco, o senso de urgência. Por quê, irmãos? Porque tem pessoas que ainda não ouviram do amor de Deus e estão morrendo nos próprios pecados. Deus está falando assim: a gente não pode estar toda hora postergando isso. Já parou para pensar que tem pessoas que Deus vai usar você para alcançá-las, para que essa família seja salva? Já parou para pensar que isso aconteceu com você? Que você está aqui porque alguém falou para você do amor de Deus? Que aquela pessoa, ela deixou de fazer alguma coisa para que o Evangelho chegasse até você? Que alguém orou por você? Então, o que Jesus está dizendo é exatamente isso: senso de urgência. Outra questão: ter uma ação estratégica. Quando entrarem numa casa, digam primeiro
paz a esta casa, se houver um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Ação. Só grife aí essa questão de casa. Nós vamos ter também uma programação muito especial chamada Casa de Paz. Nós vamos estar indo orar em algumas casas ali próximo, e depois nós vamos abrir esse discipulado chamado Casa de Paz, onde a gente vai conseguir ficar algumas semanas nessas novas residências, das quais serão abertas pelo Senhor. Mas aqui, irmãos, tem que ter estratégia. Tudo na vida tem que ter uma estratégia, e Deus está dando uma estratégia. Jesus entregou uma estratégia. Quando entrarem numa casa, façam isso, façam aquilo outro, e fique tranquilo, o Espírito Santo te direciona, irmãos, como fazer. Está aqui alguns irmãos que participou comigo de um projeto chamado 3C6, e aí eu acho muito legal, porque a gente começou o projeto com uma ideia, Deus foi mudando a ideia, e é impressionante, irmão. Nós chegávamos na casa, a gente só sabia o que? Vamos levar uma cesta básica e vamos orar. O restante, irmãos, a gente pedia, né? Podemos orar? O restante Deus foi preparando, Deus foi dando as estratégias. Que eu estou dizendo isso para vocês, fique tranquilo, se disponha na mão de Deus, as estratégias Deus dará para você. O que você vai fazer, irmão, esteja lá, seja usado por Ele, as estratégias Deus te dará. Porque está escrito lá em Efésios 5,15, irmãos, devemos aproveitar as oportunidades. As oportunidades estão aí, estamos dispostos então a aproveitá-las. Se termos então uma pessoa que cumpre a sua missão, Deus te deu uma missão, não viva a vida sem cumpri-la. Se chegar lá no céu, Deus vai te perguntar, por que você não cumpriu a sua missão? Então saiba, você tem uma missão de levar o amor de Deus aonde você for. Você tem uma missão de levar a tua família a Cristo. Você tem uma missão de levar as pessoas que estão ao seu redor a Cristo. Você tem uma missão de formar discípulos de Jesus. Você tem uma missão, cumpra a tua missão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mamães que aqui estão, né? E papais, vocês têm uma missão de discipular e fazer teus filhos discípulos de Jesus. Cumpra a sua missão. Segunda questão, ter uma vida profética. Ter uma vida profética é se essa pessoa realmente cheia do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo habita em você? E você não é templo do Espírito Santo para viver da mesma forma como se você não conhecesse a Deus. Você é templo do Espírito Santo para ser usado por Deus. O Espírito Santo tem que habitar em você, tem que mudar a tua história, e você tem que ser esse canal. Você sabia que Deus te deu dons para você usá-los? Cada um aqui, lá em Coríntios vai dizer, Deus deu dons de uma forma especial para cada um. Você já parou para pensar quais são os seus dons? Já parou para pensar que muita gente aqui não sabe qual é o dom? Qual é o meu dom? Não sei. Sabe como você vai descobrir o seu dom? Se movendo, orando, olhando para o outro, se colocando na mão de Deus. Aí você vai ver o seu dom, aí você vai achar o seu caminho. Gente que fica parada, irmãos, não encontra dom, não cumpre o papel, porque ela está parada. Gente que fica com medo também não cumpre missão, porque está com medo. Gente que fica ali, olha, não sei, e fica postergando, não cumpre missão também. O tempo passa rápido. Quem constrói a história com Deus é quem se disponibiliza na mão de Deus. E eu gostaria que você fizesse isso. Eu e a minha esposa, não sei se ela se recorda, mas quando a gente era adolescente assim, jovenzinho, a gente já namorava, e a gente tinha um namoro bem diferente mesmo. A gente, uma vez fomos no Ibirapuera, e a gente gostava de levar a Bíblia também, levava muita coisa numa bolsa, levávamos muita coisa, entre elas a Bíblia. E a gente, irmãos, não sabíamos muito bem aquilo que Deus tinha para nós, mas a gente imprimia uma folha parecida com essa, uma pequena mensagem, como se fosse uma poesia, mas era uma mensagem de Deus, né? Uma mensagem evangélica. A gente imprimíamos, e aqui embaixo a gente colocava o nome da igreja de uma forma geral. Era uma igreja que tinha cada esquina, então a gente colocava. Antes do passeio, irmãos, a gente imprimia umas 30, 50, fazia o quê? Entregava, porque a gente não sabia direito o que Deus tinha para nós, mas a gente sabia o quê? A gente quer ser usado por Deus.
Quem quer fazer, faz, irmãos. Uma questão também que eu acho muito interessante nesse texto naquela época. Nós oramos, ou nós lemos esse texto, e a gente teve plena convicção que Deus tinha algo grandioso para a nossa vida. A gente não sabia ainda bem direito. A gente sabia que tinha promessa da família se converter. Mas no dia, olhando assim, ficou muito claro, Deus tem promessa, Deus vai usar a gente. Você tem que ter essa experiência com Deus também. Desenvolver, colocar os seus dons, começar a ser usado por Deus aqui dentro, para que você seja lá fora. Irmãos, vou falar para você um artigo que eu li e vou compartilhar com você. 10 minutos no pós-culto, dependendo do que você fizer, pode mudar a história de alguém. Nos seus 10 minutos, quando terminar esse culto, você pode ir embora. Você pode somente parar ali no meio do café e ir embora. Ou você pode usar esse tempo para estar sendo canal de Deus na vida do outro. De estar falando para alguém que está aqui, que eu sei que o Espírito Santo vai te direcionar e vai falar assim: olha, eu vim aqui, olha, só queria orar, só queria saber se você está bem, eu só queria, olha, me dispor aqui, eu estou aqui, olha, eu estou aqui, queria ser, olha, vamos orar, vamos orar. Você vai ver quantas pessoas serão fortalecidas. O pós-culto, muitas vezes, esses 10 minutos de pós-culto, pode mudar a história de alguém. Alguém de repente está ali angustiado, terminou o culto, a pessoa está angustiada, e você vai ser um canal do Senhor para trazer uma palavra de Deus, compartilhar aquilo que Deus falou com você durante a semana. Quando Deus fala com você durante a semana, irmãos, não é somente para você, é para você compartilhar isso com alguém. Você vai ter essa oportunidade de orar, de identificar de repente pessoas que estão aqui no grupo, pedir oração, e você sabe, já identificou, e você vai poder falar: posso orar com você? E eu tenho certeza que o Espírito Santo já te incomodou, e você vai ter essa oportunidade. A igreja aqui, irmãos, não é o ponto de chegada, mas de partida. A gente aprende aqui para ir para fora. Mas se você não ora aqui, como você vai orar lá fora? Pense aqui comigo, irmãos. O Espírito Santo te incomoda. Filho, ore por aquela pessoa. E você não ora, imagina na escola. Vai orar, irmãos? Se você não faz aqui dentro, não vai fazer lá fora. Mas se você criar o hábito de fazer aqui dentro, você vai fazer lá fora também, em nome de Jesus. A vida cristã é muito grande. Vá viver o seu chamado. Então, primeira questão: desenvolva um estilo profético. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês, curem doentes que ali houver, digam-nos: o reino de Deus está próximo de vocês. Irmãos, Deus está aqui ensinando a gente, então, ensinando eu e você. Você percebe aquilo que eu grifei? Está aí no texto? Quando entrarem numa cidade, curem doentes e anunciem o reino. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Você já parou para pensar que você pode orar por alguém e alguém ser curado e transformado? Você já teve essa experiência já? Orei, a situação foi mudada, foi transformada. Você só vai ter essa experiência se você se dispor, começar a buscar, começar a se fortalecer de Deus, começar a ser cheio do Espírito Santo, e aí se dispor na mão dele. Uma outra questão: servir com espírito de obediência. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Dentro da estratégia que Deus te der, permaneça nela em nome de Jesus. Cumpre aquilo que o Espírito Santo de Deus está te pedindo para fazer. Espírito de obediência. E aqui eu gostaria também de compartilhar com você uma história com vocês. E eu lembro de uma oportunidade, irmãos, e aí eu vou contar uma história bem bacana. Uma certa oportunidade, irmãos, eu estava em um lugar e passou, e eis que eu vejo uma amiga da adolescência. Eis que passa então a irmã Solange. Posso contar essa história só? E aí eu vejo a Sol, e o Espírito Santo falou assim para mim: Rê, essa menina não pode ter filhos. Eu era molecão, eu peguei aquela informação e fiz o que com a informação? Nada, na verdade, eu nem entendi porquê. Mas eu não sabia. Anos depois, anos mesmo depois, Deus nos colocou novamente na mesma igreja. E eu estou ali, irmãos, como vocês, assim, feliz e contente no meu banco. Mas a Sol e o Laércio, eles já trabalhavam ativamente na igreja. E eis que um dia ela estava, né, ela dançava tal e tudo mais. E ela passou, aí o Espírito Santo falou o quê? Você se lembra daquilo?
Lembro. Lembro, Senhor. Lembro, Senhor. E aí, eu fiz o que com a informação também? Nada. E eu fiquei numa luta, irmãos, com isso, durante um bom tempo mesmo. A Sol dançando todos os domingos, e eu sofrendo nos bancos, e o Espírito Santo ali. Você sabe que você tem que orar por ela. E até que um dia, eu criei coragem, e eu já tinha comentado com a Evelyn, falei, amor, eu tenho que orar pela Sol. E a Evelyn, não, vai lá. Aí no término de um culto, por isso que eu falo, irmãos, 10 minutos pós-culto é abençoador. Aí eu chego na Sol, né, com muita vergonha, medo, irmãos, uma insegurança total. E eu viro o pastor Lange e falo assim, Sol, olha, estava vendo você, né, todo tímido. E eu queria orar com você, o Espírito Santo está falando que só é de fato. Você não pode ter filho, só não. Nós estamos tentando, estamos orando. E eu falei aqui, o Espírito Santo tem que revelar para mim orar por você, porque você vai ser curada. Mas faz bom tempo, acho que fazia meses, irmãos, que eu lutava com isso. Levei uma bronca, irmãos, só é brava. Ela virou e falou assim, eu não acredito que você demorou todo esse tempo para vir orar. Fiquei até branco na hora. Aí eu fui orar, irmãos. Fui orar. E na oração ali e tal e tudo mais, e Deus falando assim, fala para ela, daqui um ano ela está segurando o bebê dela, que é essa bebê linda chamada Sara, que ali está. E para falar isso para ela, Deus, olha só, daqui um ano você vai estar segurando o bebê. Irmãos, aí terminou, foi um momento muito especial. Obviamente Deus confirmou em outras oportunidades, isso com a Sol também, Deus sempre confirma, irmãos. Mas eu não sei quem ficou mais feliz quando a Solange ficou grávida, se fui eu ou o irmão Laércio. Que na hora que eu vi a promessa de Deus ali, eu falei, uau! E Deus é tão bom que não ficou nela, né? Veio a Lana também, Deus, cuidado, irmãos. A gente olha para ela, olha, às vezes vem assim em pacote, né? Deus abençoa. Que eu estou dizendo isso para vocês, obediência. O que Deus está pedindo para você fazer, vá lá e faça em nome de Jesus. Tenha então ousadia, vai estar dizendo aí adiante dele, no versículo 1, aquilo que Deus tem então para nós. Irmãos, de alguma forma, o inimigo vai querer nos convencer que aonde nós chegamos já é muito bom, que aquilo que você fez no passado já está muito bom. Mas eu quero dizer para você, Deus tem para você novas coisas. Deus já te usou no passado? Você já fez alguma coisa no passado? Já foi usado por Deus em algum ministério? Mas eu quero dizer para você, Deus tem coisas novas para você. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, comece a se ver assim. Viver de uma forma profética e se ver como esse canal de bênção do Senhor. Você não está aqui, irmão, somente para ouvir uma palavra. Você está aqui para ser usado por Deus, um canal de Deus na vida dos outros. E para finalizarmos, viver o sacerdócio então universal. O que é o sacerdócio universal, irmãos? É um termo que vem lá de Lutero, porque você sabe, irmãos, que muitas vezes nós temos uma visão da qual somente o pastor ou os ministros, somente eles devem orar. Somente eles, como a oração de um pastor, ou a oração de um líder, de um ministro, fosse mais especial que a sua. Você sabia que isso biblicamente não tem base? Você sabia que da mesma unção que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida? Você sabia que da mesma forma que você ora, eu oro também, e eu dependo da mesma misericórdia divina, para que essa oração seja ouvida pelo Senhor, seja atendida? A questão, irmãos, é que eu e você então temos que nos ver então como esses instrumentos. Deus me usa, mas Deus se usa também. Sacerdócio. A Bíblia usa a questão do sacerdote. Na época era um termo muito comum, porque eram aquelas pessoas, né, do Velho Testamento, eram aquelas pessoas usadas por Deus para levar toda a oferta do povo ali, quando ainda eles ofereciam sacrifício pelos pecados, ofertas pelo pecado. O que a Bíblia depois fala no Novo Testamento é que eu e você, nós somos sacerdotes, isto é, eu e você, nós podemos ser usados por Deus, somos instrumentos de Deus, a unção de Deus está na tua vida, Deus te deu dons, Deus tem um chamado específico para você. Dentro da igreja, então, todos somos ministros. Fora da igreja, você é um missionário do Senhor. Aqui você ministra na vida de alguém.
Lá fora você é missionário do Senhor. E eu e você temos que começar a nos ver desta forma. Possuir então um coração vocacional. Vai dizer no versículo 1: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 adiante das cidades, a todas as cidades onde ele estava prestes a ir. O Senhor designou. Aonde o Senhor tem te designado. Lembre-se, nós estamos prestes a estar em um novo local, mas mesmo aqui, enquanto nós estivermos aqui, o que o Senhor tem te chamado para fazer e por que você não está fazendo? Você tem que descobrir o que o Senhor quer que você faça e começar a fazer. Aqui, irmãos, muitas vezes, sabe, com uma desculpa comum: eu já fiz, mas eu fui ferido, eu já fiz, mas aconteceu tal coisa, eu já fiz, fui criticado. Irmãos, é isso mesmo que você vai falar para Deus quando chegar lá nos céus e Deus te perguntar: o que você fez com o teu chamado? Lembra de uma parábola dos talentos, onde Deus, na parábola, Jesus nos ensina que a um o patrão deu 10 talentos, a outro 5, a outro 1, e depois de um tempo ele veio e perguntou o que cada um fez com aquele talento. O de 10 multiplicou, o de 5 também conseguiu valer uma vantagem, e o de 1 escondeu. Irmãos, não podemos esconder os nossos talentos, não podemos enterrar aquilo que Deus te entregou e está pedindo para você fazer. Quando você enterra, irmãos, você vai, em algum momento você vai ser cobrado, e vai ser cobrado por Deus. E o que você vai dizer para Ele? Na parábola fica muito claro até que Deus ali dando uma bronca, porque você não fez nada. Deus te deu talento, seja usado por Ele em nome de Jesus. Ter uma visão então cooperativa. Vai dizer o outro 72: não precisa trabalhar sozinho, vai com alguém, mas vá em nome de Jesus. Eu gosto muito dessa questão 2 a 2. A Bíblia fala assim: um caiu, o outro levanta. É importante, irmãos, andar juntos, alguém ali junto, uma visão cooperativa. Pessoas têm que estar aqui também, cada um de nós, abertos para ser usado por Deus, em grandes coisas ou em pequenas coisas, mas deixa Deus te usar. Uma visão cooperativa, foi em 2 em 2, e Deus separou os 2 em 2. Será que todo mundo que ficou ali separado era amigos? Ou Deus pegou e falou: vai vocês dois? Mas Deus, nós não se bica, se resolva durante o caminho. Às vezes Deus permite essas coisas para que a gente se resolva, para que o corpo seja curado, o corpo de Jesus seja curado. O que está te impedindo então de você cumprir o teu chamado, o seu sacerdócio? Servir então com disponibilidade imediata. Versículo 2 vai dizer: a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores. A colheita é grande, irmão, tem um monte de gente precisando, familiares nossos, amigos nossos, pessoas precisam ser salvas. O que eu e você nós vamos fazer? A um bairro, a uma cidade. A gente pode, irmãos, mas não devemos. A gente pode ficar sentado vendo um monte de gente se perder. A gente pode olhar e falar assim: cada um sabe, é o problema dele, é a individualidade dele. Mas a grande questão é, eu entendo, olhando para a Bíblia, que Deus vai cobrar da gente, que Deus vai olhar para a gente e falar assim: mas por que vocês não fizeram? Eu e você podemos falar: mas Senhor, tinha um pastor, tinha um líder, tinha esse, tinha aquilo outro. Mas Ele vai olhar para nós e falar assim: mas e você? E a sua família? E pessoas que estão próximas, e você já conhece a verdade, eu já conheço a verdade. No domingo passado, como os irmãos sabem, eu tive alegria, atingi meus primos aqui na apresentação do meu primo de uma forma muito especial, ali. E aí eu vou dizer para você, meses de oração, tempo de oração, e Deus preparou. Aonde Deus vai preparar a estratégia, a situação, onde você tem que estar ali para ser um instrumento do Senhor, com essa disponibilidade imediata. Porque vai ter situações na vida, irmão, você não vai poder falar: pastor, venha. Você vai precisar resolver, você vai precisar ser esse instrumento de Deus. Mas para isso, vamos começar agora em nome de Jesus. Para nós finalizarmos, depois disso designou outros 72 e os enviou. Creio que da mesma forma o Senhor está nos enviando nessa manhã. Agora, presta atenção aqui comigo. Nesse mundo tenebroso que nós estamos,
vai ter muita proposta do inimigo para você. Muita destruição, muita situação que ao primeiro momento parece ser muito bom. Vai ter também propostas também para você ficar, olha, não se envolva com nada. Hoje eu estou chamando vocês, e creio vindo de Deus, se envolvam. Cumpra o teu chamado de Deus na sua vida. Não deixe o inimigo roubar isso. Não seja usado pelo inimigo, seja usado por Deus. Aquilo que de repente você está olhando na tua casa, na tua família, pode ser extremamente transformado se você se abrir para o mover de Deus. Enquanto eu, irmão, dando como exemplo, eu não fui orar, dando exemplo ali do caso da Solange, irmãos, como aquilo me agonizava. E eu sei que tem muita gente aqui se agonizando, porque não fala, né? Mas você sabe aquilo que você deve fazer. Você já sabe a posição que você tem que tomar, mas essa posição é sua. Por isso, nesse momento, eu gostaria que você fechasse os olhos. Está disposto? Para onde o Senhor está te enviando, então? O que o Senhor está querendo da sua vida nesta manhã, em nome de Jesus? Quais são os dons que o Senhor está resgatando em sua vida? Quais são? Quais são os dons que o Senhor está resgatando? O Senhor quer te usar aqui dentro, quer te usar lá fora também. Jesus quer que você tenha esse viver missional, que você viva uma vida profética, que você exerça o seu sacerdócio em todos os lugares. É tempo de você resgatar essa paixão pela igreja, por aquilo que você está sendo chamado a ser. Consegue orar comigo então? Mas antes de orar com você, eu gostaria que você orasse. Quais estão sendo aí as propostas que o inimigo tem colocado na tua frente? Jesus quer te usar para você ser um canal de amor, canal de bênção na tua família. Está disposto a aceitar esse desafio? Está disposto a ser usado por Ele em nome de Jesus? Ore a Jesus, responda para Ele. Sim, Jesus, haja o mover do Senhor, Tu sabes os desafios que nós temos adiante. E eu te peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vá trabalhando, Pai, em nós e através de nós. Pai amado, queremos ser cheios, ó Pai, da Tua presença, da Tua graça. E eu te peço, Deus, que assim venha acontecer em Teu nome. Venha, Jesus, levante a Tua igreja para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nesse momento vou pedir para você